Boa noite. Hoje nós temos a percepção do Flávio Issa e do Alexandre Baulé, dois candidatos ao cargo de vereador. O Alexandre Baulé na cidade de São José dos Campos e o Flávio Issa na cidade de Jacareí. Para começar, eu vou passar a palavra agora ao Flávio Cooper, que vai dar uma ideia do que é essa nossa entrevista. Olá, boa noite, Flávio, boa noite, Alexandre. Bom, essa é uma iniciativa do Movimento Grita, é um movimento de cidadania apartidário, e nossa ideia é justamente conhecer os candidatos a vereadores, fazendo um trabalho para valorizar, né, o poder legislativo, tanto municipal, estadual como federal, e achamos que essa entrevista, essa conversa, é uma maneira dos candidatos mostrarem o que um vereador faz para representar o eleitor e como que essa transformação da sociedade pelo voto é tão importante nos dias de hoje. Então, nós temos um eleitor que é o Ricardo Ramad, e que nos trouxe várias questões, já que ele está próximo ao Vale do Paraíba e conhece a dinâmica tanto de São José como de Jacareí. E o Roberto aqui ele vai trazer essas questões para a gente começar essa nossa conversa. A primeira pergunta é para o candidato Alexandre Baulé. Um dos papéis fundamentais de um vereador, além de legislar, é a fiscalização do executivo, que pode ser auxiliado por organizações não governamentais que auxiliam nesse monitoramento. Quais organizações desse tipo você conhece que poderia ter auxiliado nesse papel, caso eleito, em que secretárias e projetos da prefeitura você concentraria suas ações de fiscalização? Bom, é importante notar que as ONGs, apesar de terem um papel importante na sociedade, elas têm que ser olhadas com cautela. Uma porção importante delas, para não dizer a maioria, são engajadas politicamente com viés ideológico. Então, nesse sentido, a gente precisa ser bastante cauteloso com o que elas podem nos apresentar. Eu tenho contato com o Observatório, né, o Observatório Político, que é uma organização, eu diria, bastante neutra e reputada. E hoje, com a lei da transparência e com as obrigações legais de apresentar os números e o Tribunal de Contas em cima das administrações municipais, principalmente grandes como São José dos Campos, a gente tem um volume bastante grande de informação. No meu caso em particular, eu tive uma formação contábil no começo da minha vida, fui administrador financeiro de grandes empresas, então acho que eu estou bem preparado para olhar os números e tirar deles conclusões e trabalhar junto com a administração municipal, não no sentido contencioso, a menos que seja necessário, mas no sentido de aperfeiçoar e melhorar a gestão. Eu acho que é importante sempre que a gente parta do princípio de iniciar uma parceria para a melhoria dos serviços para a população. Agora, obviamente, havendo má-fé ou coisas piores, a gente tem que atuar no sentido não só de fiscalizar, como de tomar as ações legais cabíveis, que nos casos drásticos, como a gente até já teve exemplo no nosso país, pode chegar no impedimento do gestor, né? Mas eu acho que isso não é o caso de São José dos Campos, que no geral é uma cidade bem controlada e administrada. Temos na atual gestão um problema grave de endividamento, que é uma grande preocupação nossa, que precisa ser olhada de perto.
E o meu foco é trabalhar na área da educação. Eu sempre me preocupei muito, desde o começo da minha vida política, com a questão educacional como realmente a base do futuro e de uma chance justa para que o cidadão possa alcançar o seu máximo potencial. E nesse sentido eu vejo um problema muito sério em São José dos Campos, porque o Plano Municipal de Educação de São José dos Campos, apesar de estar recheado de boas intenções, do ponto de vista gestional ele é muito pobre. Faltam indicadores significativos, os indicadores que existem não têm métodos de medição e apuração claros, falta atribuição de prazos de responsabilidades adequados, e então o controle fica muito difícil, porque na gestão pública a gente precisa entender que o gestor ele tem uma lógica diferente, o gestor público, né, do gestor privado. O gestor público ele é coibido a fazer só o que está em lei. Então, se a lei e os planos municipais, em geral, são leis, não são claros, fica muito difícil você fazer qualquer coisa. Você pode até fiscalizar, mas você não pode cobrar. Então, do meu foco, se eu for eleito, vai ser justamente revisar o Plano Municipal de Educação para chegar a um conjunto de indicadores significativos, mensuráveis, com prazos de responsáveis, para que a gente possa guiar as ações do governo de uma maneira a atender às reais necessidades do cidadão. Obrigado, Alexandre, né? A próxima pergunta agora que o Amade pediu vai ser para o Flávio, né? Um dos papéis fundamentais do vereador, além de legislar, é a fiscalização do executivo, que pode ser auxiliado por organizações. Eu só estou achando que ele está repetindo a pergunta, né? Eu vou partir para uma outra. Está repetindo, eu vou mudar um pouquinho. Você foi candidato a vereador no pleito 2020 e obteve 917 votos. O vereador eleito com menos votos foi Hernani Barreto, com 1.038. O que você acha que faltou para você ser eleito em 2020? E por que você acha que vai se conseguir agora para ser eleito em 2024? Muito boa a pergunta. Em 2020 foi a minha primeira candidatura. Então, eu me preparei por 2 anos, né? Eu comecei um trabalho em 2018 e fui candidato em 2020. Então, deu um pouco mais de 2 anos. Então, o que mais me preparou para a candidatura foi a capacitação que eu fiz no Renova BR, que é a maior escola de políticos do Brasil. E por lá eu tive professores que são referências nas suas áreas de atuação, como, por exemplo, o Marcos Lisboa, presidente do SPER, entre outros. E lá eu planejei a minha candidatura o melhor possível e executei esse planejamento. Mas é muito difícil, porque, à época, eu não estava ainda num partido, então eu me filiei a um partido 6 meses antes da eleição, que é o prazo máximo que você pode se filiar para ser candidato. Eu não tive muito tempo de me preparar financeiramente, então eu não guardei recursos para aquela eleição. O que mais? Eu também eu não tive pessoas voluntárias para me ajudar na campanha, então eu fui candidato de uma primeira vez, com a capacitação do Renova BR, muita vontade e o trabalho que eu tinha nas redes sociais de fiscalizar os vereadores e de educação política, dando palestra nas escolas e outros locais, ensinando as pessoas sobre as diferenças entre os 3 poderes, sistemas de freios e contrapesos e tudo mais. Então, eu tive dificuldade por falta de experiência. E aí, mesmo assim, mesmo com todo esse desafio de falta de recurso, falta de experiência, ter entrado no partido só 6 meses antes da eleição,
eu consegui fazer uma campanha bastante competitiva, fiz uma vaquinha online, e aí obtive 917 votos, faltou apenas 121 votos para eu me eleger na primeira tentativa. E aí, de lá para cá, a situação mudou bastante, porque, primeiro, que eu já tenho a experiência daquela primeira candidatura. Então, aonde eu errei lá atrás, eu não vou errar agora. Tive a oportunidade de me preparar financeiramente, então, eu mesmo estou investindo na minha campanha. Além disso, eu pude analisar os grupos políticos da cidade e me posicionar melhor no partido. Então, hoje eu estou num partido que tem uma estrutura muito melhor, que me deu mais condições. Então, isso também aumenta bastante as minhas chances. Além disso, eu, por conta de ter feito um bom trabalho de lá para cá, ter tido um bom resultado na primeira eleição, eu consegui o reconhecimento de muitas pessoas, de instituições, então eu acabei conseguindo bastante voluntários para trabalhar na minha campanha. Então, eu saí de uma campanha em 2020 que eu estava praticamente sozinho, sem recursos, entrando de última hora num partido, porque é muito difícil você conseguir espaço num partido. Normalmente, na política, você vale a quantidade de votos que você tem. Então, para a gente que está começando, você é chamado de 0 votos. É muito difícil você conseguir um espaço num partido. Então, de lá para cá, como eu fui bem na primeira, tive mais portas abertas e consegui oportunidades melhores. Então, além disso, eu também me capacitei mais de lá para cá, né? De lá para cá, eu fiz uma faculdade de gestão e aí eu planejei ainda melhor a minha campanha e aí acredito que, por conta de todos esses motivos, eu estou muito mais propenso a conseguir uma cadeira no legislativo. Além disso, as minhas propostas também evoluíram muito, porque de lá para cá eu tive uma experiência trabalhando no executivo. Eu fui subprefeito e trabalhei como assessor na Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. Então, eu aliei essa experiência que eu já tinha no Renova BR, a escola de capacitação política, mais a faculdade de gestão com a experiência na prática, para não ficar só na teoria. Então, as minhas propostas evoluíram e isso também faz com que eu tenha mais chances de conquistar mais votos e assim me eleger. E eu acredito que, de uma maneira geral, assim, mais falando dos pontos principais, eu acredito que seja isso que me faz ter mais chances de ser eleito nesse ano. Obrigado, Flávio. Realmente você fez uma coisa muito importante. Para tudo que se faz na vida, precisa se capacitar bastante, né? E isso acho que é um diferencial importante para você. Então. E a gente torce que dê certo dessa vez, né? Já que chegou próximo, mais um pouquinho está lá, né? Se Deus quiser. Eu conheço já o Alexandre há um bom tempo e eu sei da preocupação dele, já falou um pouquinho agora na pergunta anterior, sobre a intenção da educação, né? E nós sabemos hoje que a educação, às vezes, está muito ligado com coisas do MEC, enfim, tudo que vem atrás, né? E nós somos favorável do princípio da subsidiariedade dos municípios, cada vez está mais próximo. Como é que você vê em Baulé essa parte da educação numa forma mais ligada aos interesses da cidade? Claro, tem que ter aquelas coisas gerais. Eu sei que você já estudou e já praticou estudos. O que você faria nessa sua gestão, se caso eleito? Bom, eu vejo uma preocupação muito grande, justamente você fala do princípio da solidariedade, mas aqui no Brasil não é essa a filosofia de gestão. O Brasil, historicamente, é centralizado e as coisas passam todas por Brasília, né? Apesar de todos os esforços que tem havido, movimentos municipalistas,
mas a tendência geral do nosso país, infelizmente, é a inversa. Haja vista a recente reforma tributária, que amputou muito da autonomia do Estado, e do Estado, eu digo, dos estados da federação, né, e dos municípios, centralizando a arrecadação toda em Brasília, a distribuição a partir de Brasília. Eu sou cético, eu não vejo que todos os mecanismos que se dizem aí de redistribuição desse bolo, eles vão aumentar, vão diminuir a capacidade dos prefeitos de investir em tudo e educação inclusive. Para variar, a nossa Constituição e a nossa legislação é cheia de boas intenções, mas na prática a coisa é complicada. O Plano Nacional de Educação que está se gestando aí, na minha opinião, ele é terrível, né? Eu acredito que a educação ela tem dois pilares, um é o comportamento e outro é o conhecimento. E eu acredito que o pilar do comportamento é essencialmente uma função da família e da cultura. E as nossas últimas grandes planejamentos e políticas educacionais intrometem o Estado na área de comportamento, nos costumes e etc., e negligencia o conhecimento. Então, nós temos aí um número crescente de analfabetos funcionais, uma decadência geral nas disciplinas de ciências e matemática, e isso, com certeza, dificultará muito o avanço do Brasil no mundo que é cada vez mais do conhecimento e da tecnologia. O município tem uma função importantíssima na educação, porque ele é responsável pela pré-escola, pelos primeiros anos. E é dos 0 aos 6 anos que as crianças desenvolvem as suas habilidades cognitivas, a sua capacidade de aprender. Todos os estudos dizem que a criança aprende a aprender até os 6 anos de idade. E se nessa época ela não tem o estímulo adequado, ela vai ter enormes dificuldades. E o nosso sistema educacional ainda é oriundo do tempo do Getúlio Vargas, totalmente anacrônico, e ele é invertido, né? A gente privilegia o telhado ao invés da fundação. Nós gastamos muito mais com universidades do que com ensino fundamental e básico, para não dizer, as nossas creches hoje, elas não têm o cuidado e o papel educacional que deveriam ter. Faltam recursos, faltam professores, falta tecnologia, falta metodologia. As nossas creches, elas são muito mais berçários, né? Infelizmente, muito mais locais onde as mães deixam os filhos para serem alimentados e cuidados enquanto elas estão trabalhando. E aí nós estamos privando a criança da oportunidade de alcançar o seu máximo potencial. E aí não adianta lá na frente você criar cota. Outra coisa que eu acho trágica é essa ideia da progressão continuada. E aí você vai arrastando a pessoa até a faculdade, e aí nós temos pessoas totalmente despreparadas, saindo com um diploma, mas sem conhecimento. Aqui na Prefeitura de São José dos Campos, o que a gente pode fazer é rever o Plano Municipal de Educação. Há obrigações que são impostas por Brasília, pelo MEC, pelo Plano Nacional de Educação, que na medida do possível serão atendidas, sem esquecer o que a gente pode e precisa fazer a mais no ramo do conhecimento, e garantir que, pelo menos nas creches, nós vamos começar a trabalhar seriamente em busca do período integral e de uma capacitação adequada dos professores em metodologia e tecnologia, para que a gente possa garantir que a criança vai chegar na época de ser alfabetizada e matematizada com a capacidade cognitiva adequada para esse desafio. Obrigado, Alexandre. Né? Agora eu vou partir da
pergunta para o quadrista sobre você tem um plano que fala sobre desculpe, estou vendo a abertura aqui, para colocar a cidade mais inteligente. Você tem alguma proposta de uso da tecnologia, né? E a tecnologia hoje parece que vai tudo, mas se não souber colocar a tecnologia, ela pode ser até reverso. Como é que você está pensando em usar esses conceitos da tecnologia dentro se caso seja eleito? Em primeiro lugar, eu acredito que o inicial seja continuar o trabalho que está sendo feito aqui em Jacareí em relação ao COI, né, que é o Centro de Operações Integradas. E hoje em dia ele é muito utilizado para a área da segurança pública. Então, a ideia é que ele passe cada vez mais a ser utilizado em outras áreas, não só da segurança pública, mas como mobilidade urbana, assistência social e por aí vai. Para citar exemplos, infelizmente as nossas câmaras atualmente elas são desprovidas de inteligência artificial. Então, salvo raras exceções, as câmeras não conseguem fazer a leitura automática das placas dos carros, das características dos veículos e por aí vai. Uma aplicação interessante é você ter câmeras com inteligência artificial, porque aí você facilita muito as coisas. Hoje, quando tem uma ocorrência, a pessoa que opera o sistema tem que procurar manualmente, então é extremamente complicado. Você tendo essa tecnologia já aplicada ao sistema, você só pergunta para ele: olha, eu quero o carro de modelo tal, cor tal, entrou na cidade tal avenida, e aí ele vai te dar todas essas opções de quais carros parecidos entraram em locais parecidos. E aí uma das aplicações seria essa. Uma outra questão muito interessante também, a gente tem uma ponte no centro da cidade, e essa ponte, infelizmente, ela acaba sendo... muitas pessoas acabam se suicidando, pulando da ponte. A tecnologia, ela é capaz de, inclusive, você avisar que, a partir do momento que uma pessoa está atravessando a ponte, para e começa a ficar indo e voltando, o sistema emite um sinal e é possível enviar a Guarda Civil Municipal, equipe de assistência social, alguma coisa assim, para tentar evitar. Hoje isso é feito, mas é feito de uma maneira, como eu falei, manual. A pessoa que está operando o sistema tem que visualizar aquilo ali para tentar evitar. Agora, partindo um pouco para a área da mobilidade urbana, para a gente sair, mudar um pouco, a questão da própria gestão de tráfego. Se você tem um sistema que consegue fazer essa leitura da quantidade de carros que estão parados num semáforo, e esse semáforo tem um temporizador, você consegue fazer com que o tempo que esse semáforo fica aberto diminua ou aumente de acordo com o tráfego. Então, a tecnologia pode servir muito à cidade, fora outras questões. Então, a ideia é se inspirar em cidades que têm bons projetos. São José está bem avançada nessa questão. São José tem um certificado, se eu não me engano, que poucas cidades têm. Se aproximar desses centros que são referência e trazer essas experiências exitosas para Jacareí e evoluir o máximo quanto for possível. Acredito que o caminho é esse, ir atrás de cases de sucesso e trazer para Jacareí. É óbvio que trazer situações que são adequadas à nossa realidade. Não dá para ir buscar alguma coisa que deu certo numa cidade que não tem nada a ver com a nossa, ou que tem um orçamento muito difícil, muito diferente da nossa. Então, ir buscar, sim, essas referências, mas adequar isso às nossas realidades. Eu acredito que esse seja o caminho.
Obrigado. O Fábio Coupe tem uma pergunta para você. Olá, eu gostaria de explorar um pouco mais a experiência que o Flávio ele nos contou, né? Ele participou do Observatório Social, então ele tem uma experiência de fiscalização, né? De acompanhamento das atividades que acontecem, e sendo eleito você já está com essa experiência, né? E eu queria mais explorar com você como que você pretende manter esse canal de comunicação com o eleitor, com o cidadão, porque os desafios são bastante dinâmicos, né? Hoje você deve ter feito um contato com a população, identificado as suas bandeiras, né? Você já explicou a parte de segurança, e eu queria só perguntar se você tem mais alguma bandeira principal que você gostaria de destacar para a cidade de Jacareí durante o seu mandato, e como você pretende fazer a comunicação com o eleitor, provavelmente usando a tecnologia, né? Hoje as redes sociais são muito adequadas para isso, para acompanhar, ouvir o cidadão e fazer com que os recursos do contribuinte sejam utilizados para o bem-estar geral dessa população. Você podia comentar um pouco mais sobre esses dois pontos? Claro, com certeza. Vamos lá, começando pela questão de como aumentar o interesse das pessoas e o diálogo entre o poder público e a sociedade. Eu comecei atuando no Observatório Social, mas um pouco antes eu já tinha um trabalho próprio, né? Um trabalho individual que eu passei a frequentar a Câmara Municipal nas sessões ordinárias e a explicar para as pessoas os projetos de lei que estavam sendo aprovados. Lá, nesse momento é que eu conheci o Observatório Social e me tornei voluntário da entidade. E nos dois projetos, o que eu percebi é que, infelizmente, as pessoas não sabem o que se passa no poder público, no legislativo mais ainda, porque o executivo, como ele serve, ele presta serviços, as pessoas estão em contato direto com o executivo de alguma forma. Já o legislativo não. Como ele tem um papel mais fiscalizatório, normalmente as pessoas procuram quando tem um problema. E muita gente não procura o legislativo. Então, é mais difícil ainda esse contato pro legislativo. E aí, no início do trabalho, eu fazia vídeos para explicar esses projetos de lei. Então, eu fazia vídeos um pouco mais longos, eu usava uma linguagem um pouco mais técnica, e o projeto deu certo, é claro, eu continuo com ele até hoje, mas com o tempo eu fui percebendo que o ideal era simplificar, era usar uma linguagem mais comum, uma linguagem mais jovem, mais adequada ao que se faz hoje na internet, em especial nas redes sociais. Sempre, é claro, com o cuidado para não perder a essência de passar as informações essenciais. Então, eu acredito que um dos caminhos seja esse, a gente conseguir falar de situações, de informações que as pessoas não estão habituadas a receber, o linguajar jurídico do legislativo não é comum para a maior parte das pessoas. Então, a gente tem que tentar simplificar isso o máximo possível, usar a linguagem das redes sociais, tentar ser bem rápido. Infelizmente, para mim é triste, eu gostava de fazer os vídeos longos, ser bem explicativo, mas hoje em dia, se você for ver os Reels do Instagram, ele pode ter no máximo 1 minuto e meio. Então, a gente tem que tentar condensar a maior parte possível de informações em 1 minuto e meio para que essas pessoas acessem essas informações. E uma outra questão, eu acredito que seja você tentar mostrar para as pessoas o benefício, o que elas vão ganhar em assistir aquele vídeo, em participar daquela instituição, porque daí você acaba entrando num círculo virtuoso. A pessoa percebe o benefício, gosta, faz disso uma constante, passa a entrar na cultura dela
acompanhar o legislativo, essa instituição a que ela se filiou, e aí essa pessoa fala disso para outras pessoas, isso aumenta o interesse e foi o que eu percebi que funciona muito. E aí, Muito só para... bom. desculpa. Só para dar uma finalizada, aqui em Jacareí nós temos a escola do parlamento. O legislativo tem uma escola. Só que a escola aqui em Jacareí, ela não tem orçamento próprio, ela não tem projeto pedagógico. Então, assim, falta estrutura para a escola. E aí, a minha ideia, me elegendo, me tornando vereador, é utilizar a escola do parlamento que já existe, mas fortalecendo ela, para capacitar os cidadãos, para eles saberem melhor quais são os direitos deles, quais são os benefícios que eles terão em fiscalizar tanto o executivo quanto o legislativo, e aí conseguir isso através da estruturação dessa escola do legislativo, com ela tendo orçamento próprio, porque normalmente o nosso legislativo está devolvendo dinheiro para o executivo. É claro que é bacana economizar e minimizar, cortar custos, mas se você tiver um projeto bom, como a escola do legislativo, se você tem o orçamento à disposição, por que não estruturar essa escola do legislativo e utilizar esse dinheiro para dar esse retorno à população? Então, eu também quero lutar para que isso aconteça. Muito bom, porque isso é o primeiro passo para uma boa política, né? Onde o vereador ele tem um contato com a população, não só na véspera da eleição, mas durante o seu mandato, né? E a população sabendo que o vereador é o seu representante e tendo consciência, né, de que o representante está lá e vai batalhar para que os recursos sejam bem utilizados, né? E eu vejo que o grande desafio em Jacareí, em especial, é a revisão do plano diretor, né, de ocupação territorial, que entrou em batalha jurídica desde 2003 e está precisando de uma revisão, e a população precisa que o vereador seja mais protagonista, ele seja o seu representante, não só na aprovação da lei, quando isso chegar, mas também na elaboração desse plano, né? Então, o vereador sendo a voz do eleitor num plano tão importante, né? Eu acho que esse seu preparo em conhecer a Câmara vai ajudar também a aprovar rapidamente uma revisão, porque as necessidades da cidade vão mudando continuamente. Com certeza. Tem uma pergunta para o Baulé. Sim, sobre a educação, né, um assunto tão importante, né, Baulé? A formação da criança, desde o ensino infantil, das creches, né, você acha que uma parceria, né, para melhorar a gestão, uma parceria público-privada seria um bom caminho? Olha, eu acho que problemas complexos não têm solução única. As parcerias público-privadas são uma opção e podem, com certeza, contribuir para a solução do problema. Eu acho que um problema complexo como a educação tem que ter um menu de soluções importantes e diferenciadas, porque as famílias têm realidades diferentes. Às vezes a creche tem que estar perto do trabalho, às vezes está perto da escola, ela tem que atender a situação socioeconômica daquela região onde ela atua, e as necessidades das famílias e das crianças são distintas, então as soluções são distintas. E a gente tem que ter a sensibilidade de entender e atender conforme a necessidade. Se você quer botar um modelo único e empurrar isso para todas as famílias, para mim, é a receita do fracasso. Aliás, é o que nós temos visto muito em São José dos Campos e pelo Brasil afora, né? Pessoas lá em Brasília, muito distantes da realidade, têm ideias maravilhosas, boas intenções até, mas na prática, no chão, a coisa não vai funcionar direito.
porque as necessidades são muito regionais, específicas, até numa cidade como São José dos Campos, varia de bairro a bairro. Então eu acho que o vereador tem que gastar sola de sapato, eu acho que as mídias sociais são importantes, mas eu acho que é fundamental o choque de realidade. Eu fui muitos anos gestor de fábrica e eu aprendi que a realidade da fábrica é lá no chão da fábrica, não é no escritório do gerente ou do diretor. Então tem que sair da sala, tem que sair lá da Câmara, tem que visitar os bairros, visitar as escolas, falar com as famílias, com as mães, com os pais, com os alunos, com os professores, com os funcionários, e entendendo essa realidade, conceber soluções adequadas a cada tipo de problema. Muito bom, Baulê. Acho que você colocou uma mensagem muito abrangente, né? Quer dizer, nesse momento de eleição, né, para escolher um bom vereador, não é aquele que vai trazer as soluções mágicas, né? Eu prometo, eu faço, mas sim aquele que vai ter capacidade, como você falou, né, de queimar a sola do sapato, visitar os bairros, entender a necessidade específica de cada região do seu município, né? E nisso tudo, não esquecer também que a zona rural faz parte do município, né? Sim. Então, tem que pôr o pé no barro também. Muito bem. Então, bom, nós estamos já chegando num tempo, né? E eu gostaria que cada um de vocês dois, nas suas palavras finais, qual é a mensagem que você tem para os seus eleitores nesse momento, né? Vou começar pelo Flávio. Flávio, qual é a tua palavra para os eleitores nesse momento, para nós encerrarmos a nossa entrevista? Pessoal, primeiro agradecer aqui pela oportunidade, muito bacana. Desejar boa sorte ao colega Baulê aí. E para os eleitores eu digo o seguinte, pessoal: pesquisem bem, aproveitem, não desperdicem o voto de vocês. Não votem numa pessoa só porque ela é amiga, parente. Da mesma forma que quando você vai num médico, você procura saber onde ele se formou, você procura um especialista para sua problema abdominal, você vai num gastro, entende? Para o problema nas costas, você vai no ortopedista. Então, na política é a mesma coisa, gente. Procurem pessoas capacitadas, pessoas que têm condições de realmente defender os interesses de vocês. É óbvio que o voto é livre, que vocês podem muito bem, sim, votar nos seus amigos, nos seus parentes, mas procurem pessoas que sejam capacitadas, gente. Infelizmente, a nossa situação, a política não está fácil, mas ela não está fácil porque a gente não está levando a sério as eleições, na minha opinião. A gente vê muita gente acabando fazendo piada, voto de protesto. Não desperdicem o voto, pessoal. Aqui em Jacareí são 188 candidatos, na verdade, 4 candidaturas foram indeferidas, 184. São 13 vagas, tem muito candidato bom. Vamos eleger o máximo possível de vereadores e vereadoras capacitados que vão melhorar a nossa cidade. Eu estou falando das minhas propostas já há bastante tempo. Acessem minhas redes sociais. Acredito que vocês vão gostar. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para a gente conversar. E se vocês acreditarem que eu posso defender os interesses de vocês, acreditem. Votem Flávio Issa, 11234. Vamos renovar com qualidade, por inovação e eficiência na nossa Câmara Municipal. Obrigado, gente, pela oportunidade. Muito boa sua mensagem, Flávio. E, Cebola, quais são as suas palavras para os seus eleitores? Eu faço eco no colega. Pesquisem, olhem nas redes sociais, procurem o nome do candidato, procurem genericamente no Google. Nós temos aí uma ferramenta fantástica na internet para conhecer a história. E, principalmente, procurem alguém que pensa como você. Porque o vereador ele vai tomar decisões. E ele vai decidir do jeito que ele é. Então, conheça os vereadores e vote em alguém como você. Porque ele vai decidir como você decidiria no seu interesse lá na Câmara Municipal.
procurem o Alexandre Baulé no Google, no YouTube, me acompanhem no Facebook e no Instagram, Baulé007, e se nós estamos alinhados na maneira de pensar, na maneira de viver, em quem eu sou, vai e votem em mim. É esse eleitor que eu quero. Eu acho muito triste a pessoa que vota porque achou bonita a foto, porque achou legal aquele discurso daquele dia. É uma responsabilidade muito grande. Conheça a história do seu candidato e procure candidatos alinhados com o que você pensa, com o que você acredita. Baulé 22007. Muito bem. Chegamos ao final da nossa entrevista. Nós do Grita, eu, no meu nome, no Paulo do Cooper, desejando para vocês sucesso e gostaríamos que vocês fossem eleitos e a gente vai continuar tendo esse relacionamento do Grita com vocês, porque nosso trabalho não termina só na escolha de bons candidatos, como nós estamos fazendo aqui, também no sentido de dar o apoio necessário que vocês precisam. Muito obrigado por tudo e sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigado e um grande abraço. Sucesso para vocês. Foi muito legal. Tchau, tchau.